Pessoal, a morte da proposta mais barata do seu fornecedor morreu. Entenda como o seu fornecedor pode determinar a margem de lucro do seu negócio. Antes, o fornecedor mais barato geralmente levava a concorrência. Agora, o mais barato, dependendo do regime tributário que ele tem, pode não ser mais vantajoso. Veja esse vídeo aqui e entenda o impacto disso no seu negócio a partir do ano que vem. Fala pessoal, tudo bem? A morte da proposta mais barata. Como o regime do seu fornecedor pode definir o contrato e critério de decisão nas compras da sua empresa. Então, pessoal, durante décadas a lógica era simples: o menor preço levava o contrato, tá? Hoje, a cotação seguia uma regra praticamente universal. O fornecedor mais em conta, ele levava a concorrência, tá? Todos os fornecedores operavam sob as mesmas condições. O preço nominal era praticamente sinônimo de custo real. Então, se ele te cobrava R$10 e o outro 12, para a empresa que está comprando, os R$10 seria mais vantajoso, tá? Essa realidade, ela mudou com a chegada da reforma tributária, porque através da Lei Complementar 214, introduziu o crédito que ele é financeiro, não é mais basicamente uma emissão de nota fiscal, tá? Então, o comprador, ele passa a recuperar o imposto em cada nota fiscal recebida. Mas essa recuperação não é para todo fornecedor. O fornecedor que tiver um regime tributário do Simples Nacional, ele não vai gerar crédito para o seu cliente. O regime tributário determina quanto de crédito o CBS e IBS o comprador pode utilizar para abater seu imposto a pagar. A lógica passa a ser: quem oferece o menor custo total, considerando o crédito gerado. Então não é mais os 10 vezes os 12, é os 10 versus o crédito que ele gera e os 12 versus o crédito que ele não gera, tá? Então assim, pessoal, o mesmo preço gera custos para quem está comprando diferentes. Veja um exemplo aqui, ó. O preço nominal de um fornecedor no Simples normal é de R$95. Ele dá um desconto de R$5 para você. E do fornecedor B é de R$100. O B é mais caro. O crédito que o fornecedor A gera para você é de 0. E já o crédito que o B, que é mais caro, gera para você é de R$28, que é o CBS de 28%. O custo efetivo para você no fornecedor A é R$95 e no B é R$72, ou seja, o fornecedor mais caro custou para você mais barato, porque o B te gerou o crédito, tá? Então, o regime tributário, pessoal, ele vai definir quem será o seu fornecedor ou quem não será, tá? Então, no regime regular, o cliente pode te gerar um crédito de até 28%, dependendo do KNAI que ele tem. No Simples padrão é 0 de imposto ou limitado àquela pequena percentual que ele paga no Simples, tá? No regime regular do seu fornecedor, você toma crédito integral. Então, o que ele pagar, você tem creditamento. No Simples padrão, nenhum. O impacto do custo do comprador. Quem compra de lucro presumido, lucro real ou Simples regular, reduz até 28%. Quem compra de Simples padrão, não custa nada, tá? Vantagem competitiva: se o seu fornecedor tiver enquadrado no Simples híbrido, que é o regular, no presumido real, ele vai te custar menos. Já o seu fornecedor no Simples normal vai te custar mais, mesmo ele cobrando de você um valor menor, tá? Então, uma compra de R$100 no regular te gera até R$28 de crédito. E uma compra de um Simples padrão pode gerar 0 de crédito, tá? Simples Nacional, na reforma tributária, começa a perder contrato sem entender o motivo. Então, se você
comprar de clientes que são simples normal, ou se até mesmo você no simples permanecer no regime normal, você pode até perder contrato para outras empresas que se adequaram e se atualizaram com relação a essa nova regra, tá? Então, a minha expectativa é que com a reforma tributária, o simples deixa de ser atrativo. Haverá aí uma morte silenciosa do simples ano que passa, porque o mercado vai entender que o simples é mais competitivo, que vale a pena você ser um simples regular, que basicamente você vai pagar o mesmo preço, o mesmo custo, o mesmo imposto de um presumido de um real. O comprador não vai mais comprar de você, porque você não gera o crédito, e você também não vai comprar do seu cliente, do seu fornecedor que não gera também o crédito, e a vantagem vai ficar total para o simples regular, para o presumido ou para o real, tá? Então, entender o cálculo do crédito é agora um passo urgente, primordial para qualquer decisão que você vai ter. Então, o setor de compras da sua empresa tem que saber quais fornecedores são simples, presumido ou real. Tem que haver uma homologação de um fornecedor para aderir à premissa da sua empresa, tá? Então não basta ter o menor preço, é preciso explicar ao comprador por que o regime tributário do fornecedor importa e mostrar o custo real que ele vai te gerar. Quem não souber essa conta vai perder dinheiro, tá? E a partir de agora, o novo argumento comercial não é mais ter o menor preço, agora nosso regime vai te gerar crédito, o que vai reduzir o seu custo mensal, tá bom? Então, pessoal, todo insumo comprado gera crédito, mas nem todo fornecedor consegue repassar. Então, muita atenção de quem você vai comprar. E se você é um simples nacional, muita atenção quem são os seus clientes, porque se os seus clientes, na maioria, forem lucro presumido, lucro real, ou a partir de agora, a partir do ano que vem, simples regime regular, e você permanecer no simples normal, você não vai gerar crédito para ele, tá bom? Então, pessoal, a partir do ano que vem, preço deixa de ser o único critério, tá? Então agora é preço mais, ou até primeiro, o regime tributário do cliente, o regime via decisão estratégica para quem está comprando. O argumento comercial muda totalmente, agora não é mais o preço mais baixo, é o que gera mais crédito ou não. E a transparência é essencial. É preciso explicar o impacto tributário de forma clara e convincente para não ser eliminado. Então, quando você for vender para um cliente, embora o seu preço esteja mais caro, tem que explicar para ele que você vai gerar um crédito para ele e que no final da cadeia você vai dar uma economia para ele, tá bom? Então, antes de escolher o regime, entenda o impacto de um poder de competitivo. Mapeie seus clientes, mapeie seus fornecedores, calcule o impacto do crédito que vai ter, qual a diferença entre o custo real de quem está no simples ou quem está no regular, simule cenários de compra e venda, trabalhe com argumento comercial atualizado com a reforma tributária e considere uma transição de regime, seja no simples regular, no presumido ou no real, tá bom? Então, pessoal, a proposta mais barata morreu. O custo total é um novo critério. Custo do início ao fim, tá? Para fornecedores, quem entende da mudança ajusta a estratégia comercial. Vai ganhar o seu cliente. Quem continua competindo apenas no preço, ele perde. Muitas vezes sem entender o motivo, tá? Para compradores, não escolha apenas pelo preço. Considere o regime tributário do seu fornecedor e calcule o custo real, o quanto ele vai te gerar de crédito. Então, se o fornecedor te cobra R$5 a menos, ele é mais barato, mas se não gerar crédito para você, ele fica mais caro no final, tá bom? A morte da proposta mais barata, na verdade, é o nascimento de uma nova era no mercado B2B, tá? Baseado em análise de clientes e fornecedores e não mais de preço. Beleza? Agora, em junho de 26, o que você precisa fazer? Entenda o regime tributário e o seu impacto no crédito gerado no seu cliente.
Simule o impacto da operação e competitividade sua no mercado. Prepare um argumento comercial claro sobre custo total, não sobre preço. Comunique a mudança claramente aos seus clientes. Se você é um comprador, revise seus critérios de seleção de fornecedores. Faça uma análise de fornecedor. Não compre apenas de um. Compare preço, compare custo, compare regime tributário entre vários, tá bom? Inclua na análise o crédito que o seu fornecedor vai te gerar, tá? Prepare-se para uma renegociação de contrato já existente, porque antes não tinha reforma tributária, hoje tem. Considere se sua estratégia tributária é competitiva. Veja se o Simples Nacional para você faz sentido ou se vale a pena você migrar para o regular ou para o presumido ou real, tá bom? Então é isso, pessoal. A lógica do mercado mudou totalmente. Tá? E as empresas que se adaptarem nesse ano, no ano que vem ela não vai sentir tanta mudança assim, beleza? Um abraço.